aí, pessoal, vamos lá, bora para mais uma aula de química. Só que agora a gente vai estar falando do quê? Frente C. Aqui, ó, unicamente a frente C, aula 4, ok? Onde a gente vai estar falando aqui dos hidrocarbonetos, lá na página 21, ok? Então, presta atenção aí, aula dos hidrocarbonetos. Ou seja, o que é um hidrocarboneto, professor? Hidrocarboneto é uma função orgânica, onde tem a presença apenas de carbono e hidrogênio, ok? Somente formado por esses dois elementos, carbono e hidrogênio, onde o carbono está ligado a outro carbono, formando uma cadeia carbônica, e os hidrogênios sempre ligados a esses carbonos da cadeia, tá? Em diversas formas aí, ou seja, pode ter aí hidrocarbonetos com ligações duplas, triplas aí no meio, certo? Ou seja, com insaturações, beleza? Agora, da onde que vem esses hidrocarbonetos? A gente tem a presença deles aí muito forte aqui no petróleo, ok? Temos aqui ó, um exemplo do gás natural, que é o caso aqui ó, do moléculazinha do metano, pum de vaca, certo? Tá aqui ó, um exemplo da menor cadeia carbônica que a gente pode ter, ok? E agora a gente vai lá aprender a como dar o nome para esses compostos aí, formados apenas de hidrocarbonetos. Então, vamos lá, nomenclatura. A nomenclatura ela segue para compostos orgânicos, no geral, em todos eles, pela IUPAC. A IUPAC, então, é a União Internacional de Química Pura Aplicada. Ela que vai estar dando o nome, como é que seguem as regras, as normativas, para que o nome seja colocado corretamente. Ok, meus lindinhos? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente coloca um prefixo, né? Prefixo, já a própria palavra diz, pré, que vem antes, né? Ou seja, a primeira parte do nome é referente ao que? A quantidade de carbonos. Então, a gente tem lá, ó, o met referente a 1, et referente a 2, prop 3, but 4, pent 5, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. O que eu sugiro a vocês, meus lindinhos? Lembre aí do máximo de carbonos possível. Agora, se você olhar, mas professor tem que lembrar dos 20, não, 20 é muito, cara. Não pensa nisso, não. O que eu sugiro? Se você olhar até o 10 é DEC, ok? Quando você vai lá no 11, tá? Aqui, ó, 11, ele já está falando o quê? Um deck. Ou seja, um deck. Quando se vai no 12, a gente tem o quê? Do deck. Ou seja, dois deck. Deck referente ao quê? Ao 10. Então, 13, tridec. Perfeito? Tridec referente ao deck a 10. E o 14, tetradec, pentadec, hepta, e assim por diante, meus lindinhos. Então, isso daí é referente, o prefixo, à quantidade de carbonos. Depois vem a parte intermediária. O que é essa parte intermediária? É referente ao quê? À insaturação. Tenho lá dupla ligação, simples ou tripla ligação. No caso de simples ligação, a gente tem o quê? Tá lá, ó, an. Tá? Então, vai ter ali ó, o quê? O nosso infixo ou intermediário, an. Daí depois, com ligação dupla, vem quem? Em. Ah, professor, mas tem duas duplas. Então, é de dois, duas ligações duplas e em. De em, ok? E no caso de ter uma ligação tripla, a gente coloca o quê? Tripla, coloca lá in. E no caso de ter uma tripla e uma dupla, tá? A gente tem o que? Enin. Perfeito, gente? Tá aí, então, esses são os intermediários que a gente tem. Agora, para finalizar, ou seja, o sufixo para hidrocarbonetos sempre será o O. Está aqui, ó, letrinha O. E daí fecha a nossa nomenclatura aí para esses compostos. Presta atenção, lógico, tem algumas regrinhas no meio, a gente vai explicando essas regrinhas, ok? Não vamos deixar sem faltar nenhuma informação, gente. Presta atenção. Agora, se a gente tivesse esse composto, a gente pode enumerar, então, a nossa cadeia carbônica. Precisa necessariamente enumerar essa cadeia carbônica. A gente tem uma enumeração aqui, ó, do 1 ao 6. Ou também poderíamos enumerar ali da direita para a esquerda, tá? Do 1
ao 6 também. Tem diferença? Não vai ter diferença nenhuma, ok? Tanto de um lado para o outro, ou do outro para o outro, não vai ter uma influência nenhuma no nome final, ok? Então, para esse caso aí, o que a gente vai fazer? A gente conta quantos carbonos tem, prefixo. Então, são 6 carbonos. Então, coloca lá, hex, lembra? Olha lá, ó, hex. Colocamos aqui, então, hex, que é o prefixo. Agora, a gente dá uma ligação entre carbonos, ok? As ligações entre carbonos, são todas elas simples? Sim, são todas elas simples. Ligações simples, a gente tem o quê? An, ok? Então, fica hexan. E para finalizar, a gente coloca o quê? O O aqui da função hidrocarboneto. E daí se torna o quê? Hexano. Fechou, gente? Vamos lá? Continuando agora. Agora a gente vai falar de alguns compostos hidrocarbonetos em particulares, principalmente aqui ó, agora os alcanos, tá? Ou também conhecido como hidrocarbonetos parafínicos, tá? O que eles têm de espetacular? Primeiramente, eles são uma cadeia alifática, acíclica e saturada, ou seja, ela é aberta, tá? Ela é saturada, o que significa isso? Ela não tem ligações duplas, é somente ligações simples, tá? E ela segue essa equaçãozinha aqui, ó. CnH2n mais 2. O que significa isso, professor? Ou seja, n pode ser qualquer número acima de 1, logicamente, tá? Pode ser 2 ou mais números aí, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E a gente vai ter uma cadeia carbônica, tá? Saturada, só ligações simples. Por exemplo, se a gente usasse ali então o N como 8, perfeito? N igual a 8. Substituindo no lugar do N o 8, a gente vai ter o quê? C8H2 vezes 8 mais 2. Isso daí daria o quê? Uma formulazinha molecular aí, igual a essa C8H18. Perfeito? Então, como que seria o nome desse composto C8H18? A gente sabe que tem o quê? 8 hidrogênios, estão aí então, 8 hidrogênios não, 8 carbonos, perdão, gente. 8 carbonos estão aqui, tá? E dispostos os 18 hidrogênios, perfeito? Como a gente pode estar enumerando da esquerda para a direita, esse sentido, ou também poderíamos estar aqui enumerando da direita para a esquerda. Fechou? O que a gente tem aqui então? Qual numeração a gente vai usar para esses casos, né? No caso de alcanos, é indiferente, gente, tá? Alcanos com cadeia normal é indiferente o lado que a gente enumera, perfeito? E como ficaria então o nome? Começando então pelo prefixo. Então são 8 oct. Ligações simples, an. E por fim o nosso grupo funcional, o. Então tá aí o octano. Perfeito, gente? Esse daí é o octano. As características que a gente tem aí para os alcanos são os seguintes, meus queridos. Eles são moléculas apolares, ok? Se elas são apolares, então ela não tem uma boa interação com água, não vai ter uma boa afinidade por água, tá? Que a gente diz que isso daí é o que? Hidrofóbico, tá? Agora, o que tem de mais importante aí? A gente tem o quê? Que quando vai aumentando a cadeia carbônica, tá? A quantidade de carbonos vai mudando o estado físico dele a 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente. Se a gente tem lá ó, carbonos de uma cadeia carbônica de 1 carbono até 4 são gasosos, tá? Quando a gente fala de 5 a 16, líquidos. A partir de 16, ou seja, 17 em diante, são todos sólidos. Que a gente vai ter o quê? Vai aumentando o tamanho da cadeia carbônica, vai aumentando a massa, vai ficar mais difícil dele sair para o estado gasoso, ok? Entendido? E fica muito complicado aí essa parte de estar indo ao estado gasoso. Agora, o que a gente tem aqui também? Ele tem tipo, se ele é apolar, é uma molécula apolar, a gente vai ter interações do tipo Van der Waals, ok? Entendido? E também temos o que? A temperatura de ebulição.
Tá aqui, ó, gente, nessa tabelinha ao lado, temperatura de ebulição. Conforme vai aumentando também a cadeia carbônica, vai aumentando a temperatura de ebulição. Mas isso já era sabido lá daquela parte das interações intermoleculares, correto? Todo mundo deve estar lembrado. Ou seja, aumentou a massa molar, vai aumentando o quê? A temperatura de ebulição. Tá? Isso numa mesma interação, que no caso é Van der Waals aí, dispersões de London e etc. Tá? Eles possuem o que? Baixa reatividade. Eles são o que? Estáveis. São muito estáveis essas cadeias carbônicas. São usados aí como combustíveis. Perfeito, meus queridinhos? Essas aí são as características. E com o passar do tempo a gente vai falando aí também das principais cadeias carbônicas envolvendo aí os alcanos, tá? Vamos lá. Próxima, alcenos, alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos, tá? O que significa isso daí, prof? Aí a gente tem o quê? Agora uma cadeia com uma insaturação, ou seja, deve ter o quê? Uma dupla ligação aí no meio, tá? E ela tem aqui, por consequência, o quê? A formulazinha, tá? De CnH2 vezes N, ok? Essa é a formulazinha. Então a gente vai ter uma cadeia, tá? Insaturada, aberta, aí para a gente estar colocando um nome. Lembrando que tem que ser uma cadeia com número maior do que 2 carbonos, ok? Entendido? Vamos lá. Ou seja, se a gente coloca aqui um N igual a 8, certo? Como que vai ficar? C8H2 vezes 8, tá? E com isso a gente tem a nossa fórmula molecular, que é o quê? C8H16. Com isso, se a gente colocasse aqui a nossa representação da fórmula estrutural, tá? Teríamos o CO da forma condensada, perdão, estaria aqui a representação dela, certo? Agora, o que a gente tem? A gente poderia enumerar da esquerda para a direita, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tanto faz, professor. Não, agora não é tanto faz. Presta bem atenção. O que significa isso? Por que não pode ser uma ou a outra tanto faz aí? Porque se você olhar onde que está a insaturação, ela está localizada aqui, ó, entre o carbono 6 e 7 na primeira numeração, na segunda numeração ela está entre o carbono 2 e 3. E para as regrinhas aí da IUPAC, eles colocam o seguinte, a gente vai começar o nome, tá? Pela numeração onde eu tenha a insaturação no menor carbono possível, no menor número de carbono possível. Ou seja, se a gente pegasse aqui a primeira numeração, a em vermelho, ele estaria lá no carbono 6, ok? Estaria aqui. Porém, quando a gente fala do azul, a gente está onde? Estaria aqui, ó, no 2, ok? Então, com isso, a gente tem a numeração correta é em azul, perfeito? E é ela que a gente vai seguir aí para fazer a nomenclatura. Então, a primeira parte vem o quê? A quantidade de carbonos. Então, são 1 até o 8, são 8 carbonos, oct, ok? Aonde está a ligação dupla? Está ali, ó, no carbono 2. Então, 2, coloca entre o nome aqui, 2, e a insaturação, é uma insaturação dupla, então é em, ok? E para finalizar, o referente à função hidrocarboneto, certo? Agora, pode ser dado o nome de uma outra forma? Sim, colocando esse 2 aqui fora do nosso nome ali, ou seja, colocando a numeração fora aqui. Como que ficaria, professor? Assim, 2 oct, daí ligação dupla, esse 2 já está indicando essa ligação dupla, ok? Está aqui. E o O da função hidrocarboneto. Perfeito, meus lindinhos? Isso daí, então, que é a nomenclatura aí para os alcenos, alquenos ou conhecido aí também como olefinas, tá? E quais são as propriedades? É muito parecido lá com nossos alcanos, tá? Eles são ainda cadeias apolares, então não tem uma boa interação com água, são hidrofóbicos, tá? Tem interações ainda de Van der Waals, tá? Interação fraca. E o que a gente tem? Com o aumento da cadeia carbônica, vai tendo um aumento na temperatura de ebulição, tá? Fusão e ebulição.
Perfeito, meus queridos? Agora, uma coisa que é interessante é que eles são mais ácidos que os alcanos, tá? Ok? Beleza? Essas são as características aí, então, dos alcenos. Bola para alcinos. Quando a gente fala, então, lá de alcinos, vamos apagar esse riscão aí para o senhor tá doidão. Vamos lá. Os alcinos têm o quê? Uma insaturação de tripla ligação. O que seria isso daí, professor? Lá no meio da cadeia carbônica tem que ter uma ligação tripla, tá? Também tem que ter o quê? Uma quantidade de carbonos maior que 2 ou igual, ok? Então, como que a gente vai ter aí? Temos lá, ó, CnH2n-2. Lembrando que a gente tem o quê? Um número de carbonos igual a 8. Também coloquei 8 aí nesse caso. Vamos lá, substituindo na equaçãozinha vai ter C8H2 vezes 8 menos 2. Perfeito? Agora, como ficaria a fórmula molecular? Tem aqui então C8H14. Fechou? Agora, como que daríamos o nome para esse composto? Então a gente pode enumerar dessa forma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou também poderíamos aí da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Vamos lá, aonde que está a insaturação? Lembre-se que a gente leva em consideração a insaturação. Tá aqui, ó, na numeração de cima, ou seja, azul, a gente tem o quê? Então, a insaturação no carbono 2. Já quando a gente fala na numeração vermelha, a gente tem lá no carbono 6, ok? Agora, qual que a gente utilizaria? Qual seria a correta? Que tem a menor numeração. Então, o correto é em azul. Perfeito? Fazendo lá a nomenclatura, temos 8 carbonos, então oct. Está lá no carbono 2 a insaturação, sempre pega o primeiro carbono, lógico, está entre o 2 e o 3, mas pega sempre o primeiro, menor numeração. 2-in. E a função hidrocarboneto O. Ou também poderíamos colocar o quê? Fora do nomezinho ali, o número, ou seja, 2-octino. Tá? Agora, quais são as propriedades? As propriedades também são semelhantes aí dos alcanos e dos alcenos. Tá? Agora, lembrando, esses compostos sempre são que menos densos que a água. Tá? Tanto dos alcanos, alcenos e os alcinos. E a temperatura de ebulição acontece o mesmo processo, tá? Aumentou a cadeia carbônica, vai aumentar a temperatura de ebulição. Perfeito? São compostos mais polares que os alcenos, que os alcinos, mas eles ainda são considerados apolares, gente, tá? São considerados apolares. E uma outra característica importante aí é o que? São mais ácidos que os alcenos, ok? Beleza, gente? Vamos lá para o próximo. Alcadienos, dienos ou ainda hidrocarbonetos alênicos. Perfeito? O que são alcadienos? Dienos. Di vem de dois, en vem de ligação dupla. Duas duplas ligações na mesma cadeia carbônica, tá? Lembrando, cadeia carbônica aberta, tá? E normal, logicamente. O que a gente tem aqui, ó? Número de carbonos igual a quanto? Tem que ser maior ou igual a 3, tá? Não pode ser menor que 3, perfeito? Daí não tem um dieno. Vamos lá? Seguindo essa equaçãozinha que a gente tem aí de CnH2n-2, temos lá o seguinte, ó, se a gente tem agora um número de carbonos igual a 3. Nossa, professor, o que aconteceu que agora você colocou 3? Não faço a menor ideia. Eu estava gostando do 8 e acabei mudando para o 3. Mas se você perceber, é a metade de um 8, não é? Esquece. Vamos lá. O que seria isso? Então, colocando esse 3 lá no lugar do N, a gente tem lá C3H2 vezes 3 menos 2, que dá um total de fórmula molecular C3H4, ok? Está aqui a nossa representação aqui de fórmula condensada, certo? Como que a gente daria a numeração desse composto aí? Então, pode ser feita tanto de um lado, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Fechou? Qual é o correto? Nesse caso, ambos estão corretos, tá? Porque as insaturações estão equivalentes dos dois lados, certo? E com isso, como que ficaria o nome? Então, a gente vai colocar lá o nomezinho dele, ficaria prop de 3 carbonos, ligações duplas. São duas, não são? Então, tem que colocar a numeração das duas. Para esse caso, não haveria necessidade, porque só a única possibilidade de ter dupla ligação seria no carbono 1 e 2, ok?
mas mesmo assim, só para representar, tem um ali, ó, prop 1, 2, dien, de duas duplas ligações. E a função o hidrocarboneto, fechou? Agora vamos lá, poderíamos colocar fora? Sim, tá aqui, ó, 1,2 prop dieno, tá? Sempre colocando uma vírgula entre os números. Agora vamos lá, gente, tem uma parte importante, tá? Que a gente vai utilizar lá em reações orgânicas muito lá à frente, que é importante das classificações, tá? Nas reações aí que a gente fala de adição, tá bom? O que que acontece? A gente tem que saber o que significa o quê? Um dieno acumulado, tá? O que que é um alcadieno acumulado? Acumulado é quando as duas duplas ligações estão no mesmo carbono, ok? Então, olha aqui, ó, nesse caso a gente está aqui ó, no carbono 2. Então, esse caso aí a gente tem um acumulado, certo? Agora, se você olhar, já está feita uma numeração aqui. Vamos fazer uma segunda numeração. Temos essas duas possibilidades, ok? Qual é a correta aí para a gente colocar o nome nesse composto? Então, vai ser a primeira, vai ser essa aqui de cima, gente. Essa é a correta. Por que essa é errada, professor? Porque olha lá onde que estariam os números referentes às insaturações. Tá? Em vermelho seria aqui ó, no carbono 2 e 3. Tá? A que veio já junto com a fórmula está lá no carbono 1 e 2. Então, vamos lá. Nomenclatura ficaria o quê? São 4 carbonos, but 1, 2, dieno. Fechou? Agora vamos lá. Quando a gente fala de um dieno conjugado, tá? O que que é conjugado? Conjugado é o seguinte, quando eu tenho as duas duplas ligações aqui em carbonos separados por uma ligação simples, ok? Exatamente essa situação aqui, gente. Olha lá, ó, as duas duplas ligações estão separadas aqui por uma ligação simples, fechou? Então, é por isso que a gente fala conjugado, ok? Então, presta atenção. Como que a gente faria, então, a nomenclatura para esse composto, para esse alcadieno conjugado? Fazendo aí as duas numerações, tá? Qual que a gente vai seguir? Se você olhar, a primeira eu tenho no carbono 1 e carbono 3. Agora, na segunda eu tenho no carbono 1 e carbono 3. Então, o que que acontece? As duas estão corretas, tá? Então, indiferente. Então, vamos lá para a nomenclatura. Então, vai ser o quê? 4 carbonos, but, agora está lá em saturação no carbono 1 e 3, 3 dieno. Fechou? Agora, vamos lá para os isolados. Alcadienos isolados, ele tem aqui a dupla ligação isolado da outra dupla ligação, ou seja, tem várias ligações simples aí entre as duas, ok? Então, tá aqui, ó, meus lindinhos, beleza? O que que acontece então? Como que seria a nomenclatura para esse tipo de composto? Presta bem atenção. A gente faria o seguinte, tem essa numeração que já vem na formulazinha e a segunda que está aí. Se você perceber como as duas estão nas duas extremidades, é indiferente qual é o lado. Então, as duas estão corretas. Vamos lá para a nomenclatura. Ficaria como? Então, tenho lá 6 carbonos, X. Agora, estão em quais carbonos as insaturações? Carbono 1 e carbono 5. Ok? Ó, 1 e 5. Fechou? Então, tenho lá um 5 dieno. Agora, vamos lá para os ciclanos ou cicloalcanos. Beleza, gente? Então, o que que são esses cicloalcanos? Ciclo já vem de formação de um ciclo. Tá? Então, é uma cadeia que tem um ciclo. Tá? Uma cadeia fechada. Como é alcanos, é uma cadeia fechada o quê? Saturada. Não tem ligações duplas, certo? Então vamos lá. Como que seria então a equaçãozinha para ele? CnH2n. Isso daqui então seria a equaçãozinha para ciclanos. E lembrando, o n tem que ser o quê? Maior ou igual a 3. Obrigatoriamente, meus queridos. Colocando lá na equação então exatamente o número 3, tá? O que que a gente tem? 3 vezes C3H2 vezes 3, ok? A formulazinha molecular, então, vai ficar o quê? C3H6. E com isso a gente tem esse composto aqui, ok? Um ciclo. Perfeito? Está aqui o ciclo. Agora, como que a gente daria o nome para esse indivíduo? Vai ser um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo, porque agora a gente tem um outro prefixo, o prefixo referente à cadeia fechada, que é o ciclo.
tá? Daí a gente vem para aquela nomenclatura que a gente já estava usando, a quantidade de carbonos, ok? Então, nesse caso aí, indiferente qual é a numeração que você vai colocar, se é no sentido horário ou anti-horário, vai ter lá 3 carbonos. Então, prop, ok? Ligações simples, an, função hidrocarboneto, o. Fechou? Então tá aí, ciclo propano, ok? Temos aí alguns outros exemplos, olha aí, ó, no caso de ser um ciclo com 5 carbonos, temos esse indivíduozinho aqui, ou na forma de linhas, que é um pentágono aí sendo representado. Temos lá o ciclo pentano, ok? Ou seja, ciclo, tá? Pente referente a 5 carbonos, an ligações simples e o função hidrocarboneto. Ciclo pentano. Também temos um outro exemplo aí, ó, ciclo hexano, tá? Ou seja, 6 carbonos aí formando um ciclo. Perfeito? Ligações simples. Ok? Bola para frente, próximo aqui, ciclenos ou cicloalcenos, cicloparafinas, tá? O que que acontece? Tem que ser também uma quantidade de carbonos maior do que 3 nessa cadeia. Lembrando, cadeia fechada, ok? E o que que a gente tem aí? A formulazinha agora é CN, tá? H2N-2. Fechou? Vamos lá? Exemplos que a gente tem aí. Então, colocando lá o nosso número de carbonos como 4, vai ter lá então a equaçãozinha C4H2 vezes 4 menos 2. Formulazinha molecular vai ficar o quê? C4H6. Perfeito? Ou seja, temos esse indivíduo aí, ó. Agora tem uma dupla ligação, mas com uma dupla ligação, tanto o sentido horário quanto o anti-horário também vai dar a mesma numeração, ok? Então não tem diferença qual vai ser a numeração, ok? Colocando lá então ciclo, porque a cadeia é fechada, a nossa quantidade de carbono são 4, então but, depois a insaturação, ok? Tá aqui, em, e por fim o referente ao hidrocarboneto, ok? Vamos lá, temos o ciclo hexeno aqui ó, também como exemplo, beleza, gente? Agora vamos lá para os exercícios. Exercício de assimilação, meus queridos. Página 24, por gentileza, acompanha lá, tá? Só lembrando, tá? Não tem o que? Cicloalcinos, professor, não existe. Lembre-se, ligação tripla tem que ter uma geometria molecular, o quê? Linear, tá? Se eu tenho linear aqui, como é que ele vai formar um ciclo? Não tem, cara. Então, quando tem ligações triplas, não formam ciclos. Ok? Entendido, meus lindinhos? Não vai ter formação de ciclos com ligação tripla. Então, vamos lá para o nosso exercício. O que a gente tem aqui? Então, é o seguinte, ó, no modelo da foto a seguir, os átomos de carbono estão representados por esferas pretas, tá? E os hidrogênios por esferas brancas. Então, ó, o que é importante? Átomos de carbonos estão sendo representados por esferas pretas. E o do hidrogênio, esferas brancas. As hastes apresentam as ligações, ó. Representam então aqui as nossas ligações químicas covalentes, tá? Própria aí de compostos orgânicos, sendo que cada haste corresponde a um compartilhamento de par de elétrons. Perfeito? Vamos lá. O modelo em questão está, portanto, representando a molécula de... Então, vamos lá. Como que seria essa moléculazinha? 2 carbonos ali, uma ligação tripla, aí, duas simples, uma com o hidrogênio do lado esquerdo, outra com o hidrogênio do lado direito, ok? Então, está aqui a nossa formulazinha. Agora, como que a gente daria o nome? Lembrando, né, uma cadeia aberta, né, um alcino. Começamos lá pela quantidade de carbonos. Então, é o quê? 2 carbonos et. Está aqui, ó. Então, o que tem et, ou seja, aqueles que não têm et, a gente já ignora. Aqui, ó, letra D, letra E, ignoramos. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Temos lá, então, o etino, eteno e etano. Tá? Etano, alcano, eteno, alceno e etino, alcino. Ou seja, aquele que tem a representação de cadeia de tripla ligação é a letra A. Está aqui a nossa resposta, meus lindinhos. Fechou? Com isso,
aí a gente pode ignorar a letra B e C. Fechou? Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 10. Sobre os hidrocarbonetos a seguir, marque a alternativa correta. Tá? Então temos lá o etano, como que seria a formulazinha dele? Então, etano seria 2 carbonos, ligação simples e os hidrogênios para cada carbono, formando aí as 4 ligações do carbono. Fechou? O eteno, a gente tem o quê? Et de 2 carbonos, tá? Agora, uma insaturação, uma dupla ligação, e os hidrogênios que correspondem a cada carbono, ou seja, tenho duas ligações aqui para o carbono, então faltam duas, a gente coloca uma aqui, a outra aqui para cada hidrogênio. A mesma coisa para o outro carbono. Etino, então como que vai ser o etino? Etino ligação tripla, ok? Et referente a 2 carbonos, está aí os 2 carbonos. Lembrando agora, a ligação tripla, está aí a insaturação, e as ligações restantes para os hidrogênios. Fechou? Vamos lá, 4, metano, pum de vaca, lembra? CH4. Então a gente tem lá um único carbono e temos os hidrogênios ligados a ele. Fechou? E o último aí que a gente tem o propeno, tá? O propeno, então, próprio vem de 3 carbonos. Vamos lá, 3 carbonos. Tem uma ligação dupla. Onde a gente vai colocar essa ligação dupla? Tanto faz um lado ou outro, tá? Daí o outro tem que ser obrigatoriamente simples e colocando os hidrogênios aí para cada carbono. Fechou? Vamos para as afirmações que ele está colocando aí. Ele quer saber a correta, ok? Lembre-se, ele quer a correta. Beleza? Vamos lá então. O composto 1 e 2 possuem a mesma fórmula molecular? Então, olha aqui, ó, composto 1 tem o quê? Como que é a fórmula molecular? C2, tá? Quantos hidrogênios? 6. H6. Perfeito? Agora o 2 vai ter o quê? C2, são 2 carbonos. H, que? 4. É a mesma fórmula molecular? Não é, gente. Não é a mesma fórmula. Então, tá errada, tá? Próxima, letra B. Compostos 3 e 4 possuem o mesmo número de carbonos. Então, vamos lá. 3 e 4. 3 é o etino. Então, já vem da palavra et e o 4, met. Então, aqui ó, a gente tem 2 carbonos, aqui a gente tem apenas um carbono. Não é a mesma quantidade, tá? Falsa. Beleza? Então, a letra A é falsa. Letra B também é falsa. Ok? Letra C. Dos compostos apresentados, 4 é o que possui menor número de hidrogênios. 4 tem aqui 4 hidrogênios. Mas olha o 3. O 3 tem 2 hidrogênios. Então, tá mentindo. Tá? Falsa, mentirosa, ordinária. Tá aí. Letra D. Todos são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Opa, oxigênio? Não, oxigênio não tem nenhum deles. São todos hidrocarbonetos. Falsa. Ok? Próxima, letra E. A fórmula molecular do composto 2 e 3 difere apenas por 2 hidrogênios. 2 e 3. Então, está aqui ó, o 2 e o 3. O que eles diferem? Diferem apenas da quantidade de hidrogênios? Não apenas, né? Porque a gente tem aqui uma insaturação diferente da outra. Mas é a única que sobrou, né, gente? Então, vamos lá. Então, resposta certa é a letra E. Beleza? Tá aí, então, gente.